Ateliê na TV. Oferecimento Acrylex. E também a nossa querida Verônica com o pano de Copa Junino. Confesso que eu tô me concentrando para não comer a pipoca aqui. Bom dia, Verônica. Bem-vinda. Bom dia, obrigada. O bacana é que você vai pintar aqui a referência à pipoca. Espero que sobre até o final do programa. Mas aqui tem maçã do amor, que delícia. Tem bolo, tem pipoca, tem milho. Essa época do ano é a que a gente mais gosta assim das comidinhas, né? É mesmo. Então eu aproveitei para pintá-las. Eu espero que até o final do programa ele se mantenha aqui, viu, produção? Nada que vocês comerem nossa pipoca. Como é que a gente começa, Verônica? Vamos lá, eu vou começar pelo milho, tá? E depois eu vou ensinando a pipoca também. Então vamos começar pelo milho. Aqui eu já separei algumas cores. Eu vou falando para vocês conforme a gente for usando. E vou colocar mais uma que é o nosso amarelo canário aqui no nosso godê, tá bom? Pode ser o godê, pode ser pratinha, pode ser pires, pode ser... Tem gente que usa aqueles pisos, né? Sim. Enfim, o que for para você, o que for melhor para você. Aqui a gente vai usar um pincel chato, que é aquele pincel que tem uma ponta mais durinha. Vou pegar o amarelo canário e vou preencher. Eu não costumo preencher ele inteiro. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar com as cores ainda úmidas, tá? Então eu vou preencher, ó, um pedaço bem preenchidinho. Sempre precisa apoiar para que a nossa carga toda de peso não fique só no pincel. Se eu fizer assim, vai ficar toda a carga aqui. E isso também estraga o pincel mais rápido, viu? Tá. Porque você fica, né, forçando, exatamente. Ó, pintei um trechinho. Claro que se eu for pintar, vou pintar um trecho e fazer os grãozinhos. Pinta outro trecho e faz os grãozinhos, tá? Bora pros grãozinhos. O que eu vou fazer aqui? Vou pegar um pincel pequenininho, um pequeno que você tiver. A gente vai pegar o amarelo ouro e vai fazer, ó, os grãos. Só desenhando, assim. Ai, Vê, eu quase não tô vendo. Calma que a gente já vai fazer as separações. Para fazer o milho bem realista, como é o estilo da minha pintura, nem todos os grãozinhos vão ter as mesmas cores. Então, alguns grãozinhos a gente pode pegar um tom mais claro, ó, e passar. Tá vendo? Esse já é um milho mais verdinho, né? Ó. Fiz alguns grãozinhos com o amarelo ouro e um pouquinho do palha. Agora eu vou tirar o excesso de tinta do pincel, pode ser no paninho mesmo, não precisa lavar. E vou trabalhar com todas essas cores. Nossa, mas todas essas cores no milho? Sim, pra quê? Pra gente chegar ao realismo. Então, ó, vou fazer aqui a divisão. Depois eu venho e separo um pouco, ó, em alguns. Tenta não fazer a divisão reta, porque a gente não tá falando de um milho figurativo. O que é figurativo? É quando é uma pintura que não é realista. É uma pintura que a gente sabe que é um milho, mas ela não é realista. Quando a gente vai pintar milho, por exemplo, num desenho menos realista, a gente costuma fazer tudo retinho e depois vai fazendo todos os grãozinhos. Aqui não precisa fazer isso, tá? Ó, fiz um lugar com um pouquinho do chocolate e o nosso tijolo. Agora eu vou com um pouco do telha em outros lugares, ó. E quase nada, né? Quase nada. Exato. Tá. A gente coloca mais tinta embaixo para cobrir, que a gente chama de cor de base, ó. Olha que imagem linda, principalmente para quem está chegando no mundo da pintura aí. Estamos com a Verônica, quero todo mundo participando lá no @AteliêNaTV, lá no nosso Instagram. Eu quero todos vocês aí contando de que parte do Brasil estão assistindo hoje o programa. Deixar o seu beijo aqui especial para a Verônica. Daqui a pouco tem o Joari aqui. Então, para quem gosta de pintura em tecido, para quem gosta de cores, um programa muito especial, ainda mais com esse clima aqui, é pipoquinha, é bolo, essa maçã do amor, né? O que você mais gosta dessa época de festa junina? É o arroz doce, é a maçã, é a pipoca ou é de tudo um pouco, hein? De tudo um pouco. Mas eu confesso que eu sou muito fã de pipoca, eu tava falando isso agora, né, pra produção, que eu sou muito fã de pipoca. Então, tudo que envolve milho assim, eu gosto bastante. É gostoso, né? Ó, então a gente faz isso no desenho todo, tá? Tá vendo? É só se repetir. Alguns lugares vão ser mais fininhos, porque, como eu disse, quanto menos padrão, mais realista. Sim. Quando a gente olha o milho não é todo igualzinho. Nem tem como. Exatamente, tá? Então a gente vai fazendo assim. O que eu vou mostrar pra vocês agora? A nossa pipoca. Na pipoca, eu já trouxe alguns adiantados, e aí eu vou aproveitar, que é o jeito que eu gosto de ensinar mesmo, vou pegar um pra vocês verem, ó. Se a gente olhar a pipoca, ela é toda retorcida. Por quê? Porque ela estourou, né? Então, aquele grãozinho estourou. Veja que ela tem a parte interna, alguns detalhes mais escuros, e o escuro dela não é na parte toda, tá vendo? Então, o que a gente faz? Só algumas pinceladas. A gente pode pegar aqui, ó, o telha,
e pegar e fazer só uma pincelada. Não precisa ser uma pincelada exata, não precisa ser... Ah, vê, é tudo redondo, é tudo... Até porque eu tô olhando aqui as pipocas, elas não são perfeitas. Não são iguais, exatamente. Mais clarinha. Exato, então pode ver, ó, que algumas eu fiz um pouquinho mais avermelhada, outras eu fiz um pouquinho mais escuras com sépia, tá? Porque cada milho, cada grãozinho estourou de uma forma. Fiz isso, esperei secar, que eu já deixei alguns prontos. A gente vai pegar o palha. Por que vai usar o palha? Vejam só, ela é branca? Ela é branca, mas ela não é totalmente branca. Ela não é aquele branco... Exatamente. Ela não é aquele branco alvejado. Então a gente precisa dar uma base. Vou pegar o palha. Numa parte que já tá seca, a gente vem trabalhando com palha e preenche. Ó. Pode ser o palha ou o marfim, tá? Se a sua pipoca tiver mais manteiga, vai estar mais amareladinha. Aí você usa o marfim. Essa aqui tem mais manteiga. Essa tá boa. Ó. E agora, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar o nosso caque, vou colocar a pipoca aqui, tá? Tudo, assim, é tudo a favor da arte, tudo pela arte. Vou pegar um pouquinho do nosso caque aqui e a gente vai fazer o seguinte, vai fazer uma sombrinha, bem pouquinha tinta, como a gente falou, no preenchimento eu usei bastante, agora no acabamento, ó, eu vou usar pouquinho. Foi isso que eu fiz nessas aqui. Tá vendo só que tem um pouquinho de sombra para separar uma da outra? O que a gente vai fazer agora? Vai pegar o branco. Opa! A gente vai usar o branco. Colocar um pouquinho aqui no cantinho. E aí, com o branco, a gente vai fazer uns apertões, ó. Vou, de novo, espera secar. Então, ó, fiz o interior, esperei secar. Fiz a bordinha, espero secar. Por isso que tem alguns adiantados. Agora eu vou aqui, ó, e vou fazer uns apertões assim, ó. Ó. Não vou cobrir todo o palha que eu passei. Tá vendo? De novo, vou pegar o branco e vou fazer uns apertões com o pincel. Tá vendo? Pra quê? Pra gente ter aquela questão da explosão mesmo, aqueles detalhes mais escuros, mais claros, né, da nossa pipoca, ó. Esperou secar, a gente pode pegar um pincel ou filete ou esse pincel mais arredondado, vem com um pouquinho do amarelo, em alguns miolinhos a gente faz um detalhezinho assim, ó, pra mostrar que é o milho, aquela película do milho, tá? Quanto mais detalhe a gente colocar, mais realista vai ficar. E agora? Agora eu quero dar uma aula, que eu amei essa coisa de observação, da gente olhar a pipoca. Sim. Então eu vou falar rapidinho. Eu fiz aqui uma maçã, tá? E a produção me trouxe essa fofurice de maçã. Uma mini maçã. Uma mini maçãzinha. Então eu queria mostrar pra vocês, olha só que interessante. A cauda aqui embaixo, tá vendo como ela ficou estática, né? Ela ficou amassadinha, porque... mais escura. Isso, e mais escura. E aqui, olha a luz, que interessante. É isso que a gente precisa fazer numa maçã que tem um caramelo, que a gente chama de superfície refletora, ou seja, reflete tudo que tá ao redor dela, tá? Então foi isso que eu fiz na maçã. O que a gente tem que fazer na pintura realista? Sempre observar onde fica a luz do objeto, das coisas e aplicar na pintura. A cada peça que você for pintando vai melhorando, né? Você usa as imagens como referência, isso ajuda muito, ou na própria internet tem muitas figuras. Mas sempre com os produtos da Acrylex, aproveitar para mostrar para vocês a grande variedade de cores, né, que temos de tinta para tecido. São nada mais nada menos do que 123 cores, todas miscíveis em tecido. Você sabe, né, que a Acrylex sempre trazendo o que há de melhor, sem falar das fosforescentes, das metálicas. Então quem trabalha com pintura e tecido sabe que a tinta para tecido da Acrylex é maravilhosa, com muitas opções de cores e com uma qualidade impecável. E o bacana é que a Acrylex tem uma linha completa de produtos para você utilizar no seu artesanato, no seu dia a dia. Agora tem a linha no Volta às Aulas, que está maravilhosa, tem os brinquedos. E eu sempre convido o pessoal para visitar o site da Acrylex para conhecer um pouco mais das tintas, dos produtos. acrylex.com.br. Eles também estão no Instagram como Acrylex_oficial. E tem um canal do YouTube da Acrylex, onde temos muitas aulas bacanas para vocês. A própria Verônica trabalhou aqui com várias opções de cores. E aí depois que eu pinto, Verônica, eu espero 72 horas, tem algum segredo para lavar a peça? O que você indica pro pessoal? Só esperar realmente 72 horas e eu indico, como qualquer outro produto artesanal de tecido, que a gente não esfregue a área que está pintada, né? Porque assim vai aumentar a durabilidade da sua peça. E eu tenho duas observações. A primeira é que a peça original eu pintei no amarelo.
e agora eu tô pintando no branco. Isso mostra como a cobertura da tinta da Acrylex é perfeita em qualquer cor de tecido, tá? E o segundo é como você falou das imagens. Na primeira, a minha maçã não me agradou muito não, era uma maçã mais simples. Aí eu peguei e mudei. Por quê? Porque eu evoluí. Aquele eu pintei há 2 anos atrás. Com o passar do tempo e treinando, a gente evolui. Até nós, professores, também evoluímos. Vamos colocar o DI da Verônica, que é o V-Arts. Eu queria que você falasse um pouco das suas peças. Aqui eu observo que temos almofadas, temos várias sugestões aí, tanto de comidas, como também de plantas, de frutas. E sempre você coloca o barradinho, sempre valorizando, né? Sim. Um trabalho exclusivo e artesanal, né? Sim, a maioria dessas peças, 90% delas, vai estar no meu novo curso, né? E nesse novo curso a gente também vai ensinar essa questão de combinações e etc, porque a gente sabe que é uma coisa que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade. E claro, sempre trabalhando com a Acrylex. V-Arts é o DI da Verônica, que gentilmente veio aqui, junto com essas pipocas, com esse bolo maravilhoso, esse clima de festa junina,